Olá, bom dia, meu querido, minha querida irmã em Cristo. Hoje é dia 5 de janeiro, primeira sexta-feira do mês. Se você acredita que Jesus pode te libertar e você não está conseguindo, que é uma resposta maior, dia de você confessar, receber a Eucaristia, porque foi dado por uma santa para essa Igreja Católica uma missão de libertar aqueles que comungam na primeira sexta do mês durante 9 sextas-feiras consecutivas. Jesus que disse isso. Se você comungar, você recebe uma nova vida, uma grande libertação. Eu tive essa graça de me darem essa novena, apesar que eu era evangélica, eu fiz a novena e digo para você e conto para você. Houve uma grande libertação na minha vida, novena do Sagrado Coração de Jesus, confissão, missa e Eucaristia na primeira sexta do mês. Se você tiver interesse, você procura as 12 promessas do coração de Jesus a quem faz essa novena. Não é minha promessa, promessa de Jesus para você. E uma das promessas é que ele acerta o teu estado de vida, a tua profissão, o teu casamento, tudo na tua vida vai dar certo e você tem uma grande chance de encontrar a vida eterna e o paraíso no fim da tua vida. E o que nós podemos cantar hoje, né? Cantamos assim: então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então, nessa primeira sexta-feira do mês, a primeira leitura de novo, carta de São João, 1 João 3. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo de maligno, matou o seu irmão. Por que matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riqueza neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras de boca, mas com ações de verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. O Salmo 99. Aclamai, ó Senhor, a terra inteira. Então, nesse evangelho, antes da Epifania, né, onde Jesus já vai ser batizado e entregado para Deus, né, nós vamos então, João capítulo 1, de João ainda. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para Galiléia, encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: e de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas ainda verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo,
vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. Eu que gosto de começar as coisas de trás para frente, né? Eu gostaria de comentar essa primeira leitura de trás para frente, aonde então São João apóstolo está nos dizendo: se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então, gente, a pior coisa que tem é quando o nosso coração nos acusa, a nossa consciência. Lembre-se que João só tinha a vivência com Jesus e o Espírito Santo. Então, quando ele te dá esses conselhos, é a coisa mais pura que ele pode dar, mas também existe a vivência da igreja durante 2023 anos que pode te ensinar a ter ou não uma consciência pesada. E a consciência pesada só vai ter aquele, como dizia ontem, que procede de Deus. Quem não procede de Deus não tem consciência pesada. Faz o que quer, diz o que quer, humilha os outros e não tem consciência pesada. E ali também, João, no início dessa carta, ele vai nos falar sobre o amor. Ele fala: você ame os teus irmãos, não como Caim, que sendo uma pessoa do mal, ele está falando do outro, não de você que vai amar. Ele está falando do outro Caim que odiou, que teve inveja, que matou aquele que era de Deus, que fazia a vontade de Deus. E por que ele matou? Porque as obras do irmão eram boas e as dele eram ruins. Agora ele continua falando que nós que amamos, não vos admire que o mundo te odeie, como Caim e Abel. Esse já foi o início de tudo. Nós sabemos que nós passamos então da morte para a vida, somos alegres, amamos as pessoas, somos livres, então as pessoas nos odeiam. Mas quem não nos ama e quem não ama permanece na morte. E todo aquele que te odiar, ou você, se você odiar alguém, você é uma pessoa homicida. Você sente ódio no teu coração, você é um assassino. E você pode saber que nenhum assassino pode ter dentro dele a vida eterna. Então a gente vai conhecer o amor como? Como Jesus deu a vida por nós. Então nós também devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Esses dias eu fui fazer alguma coisa por uma pessoa, ela disse: não precisa, não sei o que. Eu falei: gente, Jesus faz tudo por mim. Qual que é o problema de eu fazer alguma coisa pelos outros, né? Jesus não só fez tudo, ele deu o sangue, deu a vida. Esses dias eu meditava, né? Por que Jesus morreu na cruz? Porque a morte é a última coisa que a gente pode ter ou dar para alguém. E quando Jesus morre por você, ele te ensina que você não precisa mais morrer. Então não existe o que você tenha de ruim na tua vida, porque a morte você não tem mais. Então Jesus precisava passar por esse mal, né? E se Jesus deu a vida por você, você deve sim dar a tua vida pelo teu irmão, mas ele também tem que dar a vida por você. Você vai dando a vida, dando a vida, dando a vida, dando a vida, e a pessoa recebe, mas também ela não dá para você, né? Ela é como aquele Caim, né, que matou Abel. Então aí você tem que ver o que está errado, não é só para você levar cacetada. O amor também seria você cair um pouco fora daquela pessoa, né? Então, se você está vendo alguém passar alguma necessidade, você fecha teu coração, o amor de Deus não está em você, né? Então, é uma coisa que eu questiono, né? Até a igreja, tanta fome, né? O que custa cada igreja numa esquina pegar uma cesta básica, dividir, partilhar o conhecimento, unir as pessoas, né? E ele tá falando que não adianta você amar só assim: eu amo você, né, da boca. Você tem que amar com ações e de verdade, né? Então, a gente vai sossegar o nosso coração diante de Deus quando nós amamos de verdade, dando nossa vida, dando as nossas coisas, partilhando a nossa oração, dando o que a gente pode dar. Esse é o verdadeiro amor, né? Não adianta só falar da boca para fora, né? A palavra diz também que é pelo fruto que você conhece a árvore. Não é pelo que a pessoa parece. Pode ser uma árvore espinhenta, horrorosa, seca,
como é, por exemplo, o figo da Índia, é horrível. Você nem consegue pegar o fruto, mas vá comer um fruto do figo da Índia para você ver que delícia, que é doce, saboroso. Eu amo o figo da Índia. Então tem pessoas que parecem horríveis, mas os frutos delas, as obras delas são boas. Então a gente não conhece uma pessoa se ela é nervosa, se ela é isso, se ela é aquilo. A gente conhece a pessoa pelos frutos, de fato, de verdade. Vamos lembrar que na época de João não existia igreja católica, evangélica. Essa carta foi lida quando ele só conviveu com Jesus. Era o primeiro amor, ele era puro. Então a gente não pode se contaminar pelas ideias do mundo. Não sou contra as igrejas, mas você tem que estar esperto quando um padre fala, não entre na internet. Gente, a internet é a maior maravilha que Jesus se utiliza, para mim pelo menos. Se para você não, para mim ele se utiliza dessa maravilha. Eu só vejo coisas maravilhosas na internet, não vejo coisa ruim, não vejo, não vou. E o próprio robô me deixa eu livre, porque eu não entro, então só aparece coisa maravilhosa para mim, gente. Eu amo a internet, amo, eu cresci muito com a internet. Então você não pode ir em tudo que falam. Eu vou colocar para você um dizer de Ratzinger, que diz que a igreja vai se tornar um pequeno rebanho, como o catacumbal, que vivia na catacumba, e é dali que ela vai renascer das cinzas. Então, não acredite mais em nada a não ser no Espírito Santo, como João, na palavra de Deus, no catecismo da Igreja Católica é maravilhoso. Então, fique esperto no que você vai acreditar. Esses padres jovens que estão falando asneira, pastor, eu não escuto, graças a Deus, mas não dá para acreditar em tudo que se fala hoje. Até na minha época talvez desse, agora não dá mais. Então fique esperto, tá? É pelo fruto que você conhece se uma árvore está amando ou não. Agora vamos para o evangelho, né? É mais um apóstolo que encontra Jesus. Não é Jesus que chama. Um chamou o outro, né? E Natanael foi ali por causa do Filipe. O Filipe encontra. Então, André chamou Simão e Filipe chama Natanael. Mas Jesus escuta Natanael falar uma coisa ruim de Nazaré. Só que não existia aquele respeito humano ou politicamente correto. Ele diz, e sai alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era o chururu do mundo, era horrível, era sei lá o que, não vou citar nada de hoje em dia para não ofender, mas Nazaré era horrível. E ele diz, e por acaso sai alguma coisa boa de Nazaré? Fala em frases abertas e Jesus escuta e gosta, porque Jesus sabia que Nazaré era ruim e que ele foi posto numa cidade ruim para ele aprender com o mal, para ele ter a escola do mal, a escola da fraqueza, a escola da insignificância. Ele precisou viver naquele lugar e ele também não gostava de Nazaré. Então, quando Natanael fala isso, Jesus fica feliz. Não ofendeu Jesus de falar a verdade de Nazaré, não ofendeu, ele alegrou porque Jesus é a própria verdade. E ele diz, aí eu vejo um homem sincero, sem falsidade, porque ele foi legal e verdadeiro e não politicamente correto, como eu tenho visto há tantos anos na minha Curitiba, na minha família. Eu vejo pessoas politicamente corretas que não podem receber a verdade porque estão sempre amarradas em agradar as pessoas, levar os pecadores para a sua casa, não para salvar e libertar, mas para dizer, eu sou bonzinho, boazinha. Então, esses são os politicamente corretos que Filipe não era. Filipe meteu a boca em Nazaré e Jesus amou. Jesus disse, é isso mesmo, aí está um israelita de verdade, um homem que não tem nenhuma falsidade. E daí Natanael não entendeu nada de receber aquele elogio, de falar uma coisa ruim. Ele diz, da onde que o senhor me conhece, Jesus? E Jesus diz, olha, eu já estava te sacando antes de Filipe te chamar. Você estava embaixo da figueira e eu vi você. Jesus já estava olhando e o Espírito já estava falando para ele tudo. E quando Natanael fala aquilo, confirma para Jesus aquilo que o Espírito já tinha falado de Natanael para Jesus. E Jesus se alegrou que ele ia ter mais um
que ia seguir ele, né? E ele então, Natanael, como Isabel, ele diz, como João Batista ontem, ele diz: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E você, quando você encontra uma pessoa sincera, uma pessoa que diz a vontade de Deus na tua vida, você reconhece aquela pessoa como filho de Deus, como rabi, como mestre? Natanael era sem falsidade. Ele diz: Rabi, tu és o filho de Deus, vem aqui, tu és o rei de Israel. Ele diz: ué, eles têm um diálogo, né? Jesus, você está falando isso porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, Natanael? É por isso, né? E ele diz: você vai ver coisas muito maiores, você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele, Natanael, diz para ele, Jesus, que ele era o rabi, o mestre, o filho de Deus, né? E Jesus então revela mais para ele, diz: eu sou mesmo. E você vai ver coisas muito grandes, Natanael. Eles ficam amigos, eles partilham da verdade que estava no coração de Jesus, de ele ser o filho de Deus. Jesus se alegrou muito com Natanael, da sinceridade, sem falsidade, e ele então louva Jesus. Jesus se derrama em amor por Natanael e diz: que bom que você reconheceu, porque isso era uma coisa apertada no coração de Jesus, como que ele ia se revelar para o mundo, e Natanael reconhece, e Jesus então diz: ah é? Agora ele libera. Então você vai ver coisas muito grandes, você vai ver os anjos subindo e descendo sobre a minha cabeça, Natanael. Ele então é sincero, os dois trocam uma amizade valorosa e verdadeira, né? Que não se encontra mais hoje em dia. Ninguém reconhece mais nada. As pessoas não reconhecem quem é verdadeiro, quem é falso, quem é bom, quem é ruim. E nem nós, nem eu. Quantas vezes a gente, politicamente correto, não fala que Nazaré é ruim para não magoar as pessoas. E a pessoa sabe que Nazaré é ruim. A pessoa às vezes sabe que ela é mentirosa, falsa, adúltera, sem vergonha. E se você falar isso para ela, você pode conquistar essa pessoa na correção fraterna. Agora as pessoas ficam se loqueando assim uma com a outra, passando a mão no ego da mentira, da vaidade, do erro, do engano. Elas ficam sabe, assim, só na mentira, sabe? Só assim. Então, não é o relacionamento de Natanael com Jesus, não é esse o relacionamento de João com o mundo, que ama o mundo, que vê as necessidades, né? Não só financeiras. Jesus tinha uma necessidade emocional de ser reconhecido como filho de Deus, né? Não era só uma necessidade financeira que Jesus tinha, né? Jesus tinha aquela necessidade emocional, como tantas mulheres, muitos homens hoje em dia têm necessidades emocionais, necessidades conjugais, necessidades familiares, necessidades de formar uma família com uma pessoa de verdade e fiel, fidelidade que já não existe mais. As pessoas se traem, mentem, fofocam. Eu nem tenho tanta coisa mais para falar do amor ao próximo e a Deus, porque a gente vai acabar mesmo ficando talvez sozinho, né? Cada um de nós vai ficar sozinho, porque ninguém quase mais se ama de verdade como Jesus, como João, né? Partilhando suas coisas, partilhando o que tem, como João, então, e como Jesus partilhando a sua necessidade emocional. Eu tinha minhas amigas, gente, a gente trocava quando a gente era jovem coisas maravilhosas. Hoje em dia eu vejo a minha filha, Flávia, 16 anos, briga com as amigas, só briga. Elas não têm uma cumplicidade, um amor, é só briga, só coisa ruim. Então, gente, olhe, muito triste o mundo que nós estamos vivendo. E é como eu estou dizendo, Jesus não vai ter onde nem encostar a cabeça e os apóstolos, e Jesus também não vai ter como aliviar o coração necessitado de amar. Não é nem de ser amado, de amar. Jesus pôde amar 12 pessoas. Eu acho que hoje nós não encontramos 12 pessoas para nós amarmos. Não tem como amarmos de verdade, na cumplicidade, na troca, na partilha do dinheiro, da necessidade física,
e da necessidade emocional que cada um de nós tem. Ninguém mais confia em ninguém. Louvado seja Deus, nosso Senhor.